Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Ano passado umas informações aqui para vocês, falar o que está acontecendo no Brasil. Vamos falar de uma pesquisa, foi feita pesquisa mundial. A cidade mais violenta do planeta. Foram pesquisadas 50 cidades mais perigosas do mundo. Juntaram um nicho de 50 cidades e eles escolheram. Não, tem uma no país fulano de tal, tem outra no país fulano de tal. Por exemplo, tem uma no Brasil, tem uma nos Estados Unidos, tem uma na França, tem outra em Portugal, enfim. Vamos falar dessas cidades aí perigosas que você não pode nem sair de casa para tomar um cafezinho, viu? Ou comprar um pão na padaria. Vamos falar também do que está acontecendo em Brasília, da CPMI. Falar também dos combustíveis, que vai dar uma aumentadinha aí, viu? O gás de cozinha também vai dar uma aumentada. O Lula disse que no primeiro mês de mandato dele, o gás de cozinha cairia o valor para 50%, a metade do valor que a pessoa estava pagando, né? Vai aumentar também, vai aumentar agora também. Vamos falar como foi que o Bolsonaro deixou a taxa de desemprego no Brasil também. Tem tudo aqui essas notícias aqui para vocês. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo para mais pessoas, para que nós possa aumentar nosso número de inscritos no YouTube e dar aquele velho engajamento nas redes sociais, né? Vamos dar uma passadinha também na notícia aí sobre o ministro da Fazenda, o velho Haddad, o Jaiminho preguiçoso do Brasil. Tá nada bom para ele não, viu? Tem um pessoal aí que se juntaram com o Lula para derrotar o Bolsonaro, que esse pessoal tá chateado com o Haddad, viu? Esse pessoal não tá gostando do que o Haddad tá fazendo não. Sobre Bolsonaro e Paulo Guedes, Brasil fecha 2022 com a menor taxa anual de desemprego em 8 anos. É mesmo, é? É o menor patamar desde 2015, segundo o IBGE. Sob o comando de Jair Bolsonaro do PL e com a condução de Paulo Guedes, ainda no comando da economia, a taxa média anual de desemprego no Brasil caiu para 9,3% em 2022, alcançando o menor patamar desde 2015. Conforme os dados Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, divulgado nesta terça-feira, 28, hoje, então, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. Os números mostram uma rápida recuperação do mercado de trabalho depois da pandemia. De acordo com o IBGE, em 2022, o número de desemprego em média no ano ficou em 10 milhões, 3,9 milhões a menos do que em 2022. O índice deste ano também é menor do que o registro no período pré-pandemia. Em 2019, a taxa média anual de desemprego ficou em 12%. E em 2018, em 12,4%. Apesar também
indica a população ocupada no país chegou a 98 milhões em 2022, um aumento de 6,7% de trabalhadores no mercado de trabalho em relação ao ano anterior. Já a taxa anual de informalidade caiu meio ponto percentual em relação a 21, ficando em 39,6%. Todo mundo aí dizia que a economia estava estraçalhada no governo do Bolsonaro. Eles falavam que a economia tinha dado uma despiora, aí aquela notícia como nada tivesse bom. Não só fez despiorar, não melhorou nada não. Despiorou. Sendo que agora eles estão reconhecendo que o governo Bolsonaro, se for colocar o governo Bolsonaro, é o melhor de todos os tempos. Não teve governo melhor do que o Bolsonaro no Brasil. For ver percentual de emprego numa pandemia, se for comparado com anos anteriores, sem pandemia, foi recorde por cima de recorde o governo do Bolsonaro em todas as áreas. Turismo, infraestrutura. Cadê a infraestrutura? Desmatamento da Amazônia, agora o governo do Lula, que sempre batia que ia ser desmatamento zero, foi o mês mais devastador desde quando o órgão aí está monitorando. Foi esse janeiro agora do governo do PT. Meu Deus. Mas é assim mesmo. Vamos para a próxima. Agora vamos falar das cidades mais violentas do mundo, hein? Cidade mais violenta do mundo. Não se engane, não se engane. Só 9 das 50 cidades mais perigosas são brasileiras. São de 9 a 10 talvez, né? Aí vamos ver quais são essas cidades mais violentas do planeta. Das 50 cidades mais perigosas do mundo, 10 são brasileiras. Vixe, são 10 do Brasil. E 9 está aqui no nosso Nordeste. Cara, o Nordeste é uma benção, viu? Desde quando eu me entendi por gente, o Nordeste é dominado pelo petismo. E o petismo aqui é forte, viu? Sei que aqui tanto nordestino, tanto ser humano igual eu, nordestino, vê no PT. Cidade governada pelo PT não espere outra coisa, mas violência vai aumentar. Das 50 cidades mais perigosas do mundo, 10 são brasileiras e estão no Nordeste. Historicamente, a região nordestina é governada em maioria por líderes do espectro político de esquerda. Quando o assunto é insegurança, o Brasil costuma ser destaque global. Desta vez, o país volta a ocupar números alarmantes. Das 50 cidades mais perigosas do mundo, 10 são brasileiras e 9 estão situadas na região Nordeste. Os dados são de um ranking anual elaborado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal. A cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, tem a pior taxa de homicídios por 100 mil habitantes do país. Governada por quem? Pelo PT. 63,21% e ocupa a 11ª posição na lista mundial. Os dados refletem o
no ano de 2022. E foi o ano mais seguro com menos taxa de homicídio violento, foi em 2022. Imagina os outros anos anteriores. É guerra. A cidade com mais insegurança no planeta é a mexicana Colima, com uma taxa de 181,94 mortes violentas por 100 mil habitantes. Em 2021, a também mexicana Zamora estava em primeiro lugar. Ao todo, o México tem 17 municípios no ranking. O Brasil vem em segundo lugar com 10. O ranking maldito, viu? Eis as cidades brasileiras e suas respectivas posições. Mossoró, Rio Grande do Norte, é a 11ª. Salvador, Bahia, 19ª. Quem é que governa? PT. Manaus, Amazonas, é a 21ª. Feira de Santana, ficando na Bahia também, é a 22ª. Vitória da Conquista, Bahia também, é a 26ª. Natal, Rio Grande do Norte, que é a capital, 28ª. Fortaleza, capital cearense, nossa capital cearense, é a 31ª. Recife, Pernambuco, 35ª. E aqui em Fortaleza, né, é governador e o prefeito são coligados. Um PDT, outro PT, tudo da mesma laia. Aqui desde quando eu me entendo por gente aqui no Ceará, que é o meu Ceará, nossa Fortaleza, nossa capital cearense, desde quando eu me entendo por gente, quem domina aqui é o PT e PDT. O Ciro Gomes, a turma do Ciro Gomes, desde 1989, que ele é prefeito, ele foi talvez o primeiro prefeito da redemocratização aí. É a turminha dele que está no topo até agora, até hoje. A cidade é das mais violentas do mundo. Maceió, Alagoas, 36ª. Teresina, Piauí, 50ª. A lista considera o número de homicídios por 100 mil habitantes e inclui apenas cidades com 300 mil ou mais. Países que vivem conflitos bélicos abertos, como Síria e Iraque, foram excluídos da sondagem. O estudo foi produzido com base em dados oficiais e fontes alternativas comuns. Foi tirado da sondagem Síria e Iraque. Será por quê? Eles iam passar vergonha, porque lá eles matam muito menos gente do que essas cidades aqui que é um paraíso. Que é um paraíso. E aqui matam muito mais pessoas do que nas guerras em conflito já declarado. Não, aqui nós estamos em guerra mesmo. Aqui não tem moleza não. Aqui, não, mas no Brasil, não, é um paraíso. Pois é, meus queridos, notícia aí do nosso país. Aí é a nossa notícia mundialmente conhecida pela violência. Cidades devia ser polo turístico. Cidades que podia ser uma das mais visitadas do mundo. Então, em todas as páginas do mundo aí, como as mais violentas do mundo. Fazer o que se a gente tem políticos que não
não administram para a população, administram o seu bel prazer. O que acontece são essas coisas aí: violência, desemprego, alta inflação, mas tudo está seguindo as mil maravilhas. Agora vamos falar um pouco do nosso ministro da Fazenda, nosso Fernando Haddad, nosso Jaiminho. Nosso Fernando Haddad tá bem perto de vazar, viu? Vou até ver aqui uma matéria do G1, que é o passapano da turma do PT. Saiu há 8 horas essa matéria aqui. Tem outra do valor econômico. Não, vou ler aqui do valor econômico. Tá com 11 minutos que saiu aqui a matéria aqui do valor econômico. Falando que estava caro demais os combustíveis, gasolina, que o Bolsonaro tinha que resolver esse problema e podia ser resolvido de uma canetada. Irresponsável, né? 9 dele. Remuneração de combustíveis abre caminho para queda de juros pelo Banco Central, afirma Haddad. Eu vi uma matéria na Globo dizendo que vai ter que remunerar os combustíveis para incluir os impostos que tinha, né? Porque senão vai ser bom para o brasileiro. É bom para o brasileiro pagar mais na gasolina. Do ponto de vista econômico, as medidas tomadas hoje são benéficas, olha aí. Do ponto de vista econômico, as medidas tomadas hoje são benéficas para a inflação, para médio e longo prazo. Não é agora que você vai sentir no bolso não, viu? É a médio e longo prazo, é lá na frente que você vai... Mas jornal, esses caras pensam que a gente é o que? São jumento, é? Pensa que a população brasileira são jumento. E o que, segundo o Banco Central, abre espaço para a queda de juros, ressaltou o ministro. Não é o que... O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou as medidas de reoneração de combustíveis tomadas hoje abrem espaço para que o Banco Central antecipe o calendário de queda de juros e que teriam um efeito benéfico para a inflação nos médios e longo prazo. Fiz referência à ata do Banco Central. Está dito lá com todas as letras que isso não tem impacto inflacionário. É benefício nos médios e longo prazos. Do ponto de vista econômico, as medidas tomadas hoje são benéficas para a inflação, para o médio e longo prazo, porque, segundo o BC, abre espaço para a queda de juros. Ressaltou. O ministro citou a entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, à Roda Viva. Ele disse isso antecipa o calendário de queda de juros, lembrou. O impacto sobre a inflação é benéfico em razão do problema fiscal herdado e abre espaço necessário para reduzir taxa de juros, afirmou. Mas Fernando Haddad não tem o que fazer mesmo não, um vagabundo desse. Quando eu vejo o Haddad dando entrevista, dá vontade de eu rir, daquele jeito dele fala querendo chorar e com a cara de chorão já. Às vezes até dó de uma coisa ruim daquela,